meu nome é Camila e hoje eu trouxe uma peça que foi muito pedida por vocês. Eu demorei um pouquinho para trazer, mas eu reformulei essa peça. Eu tinha mostrado uma peça que eu tinha feito lá no começo, que era a manta de lhama, uma lhama que eu fiz há muitos anos atrás, sem intenção de ensinar, e aí eu tive que refazer essa lhama com muito mais detalhes para que a gente pudesse fazer uma perfeitinha. Então essa é a lhama 2.0 e gente, ela ficou muito fofa. Olha só o detalhe das cores, ela ficou bem grandona, bem quentinha, macia, gostosa e maravilhosa. Vocês vão amar com toda a certeza desse mundo. Olha o detalhe de pontos que eu trouxe nessa lhama. Ela tem aqui essas bolinhas que dão todo um charme. Quando a gente usa, fica muito legal esse efeito aqui das bolinhas. E essas cores estão maravilhosas. Olha só. Muito macio esse fio que eu utilizei. Ela tem aqui a parte do corpinho, né? Então, aqui ela tem essa parte de cima, começa o corpinho, o tapete nas costas dela e essa parte de baixo. E aqui na cabecinha, eu trouxe um detalhe também dos cílios, bem ciliuda, as florzinhas. Eu vou ensinar para vocês fazerem a decoração da forma como vocês preferirem. Vocês podem fazer também, inclusive, uma lhama macho, sem tantos detalhes, apenas a lhama. É que normalmente as lhamas são bem ciliudas, então eu quis trazer uma lhama com cílios muito lindos, bem legais de fazer. E com esse detalhe das florzinhas, que vocês podem também fazer de outras formas, eu vou falar para vocês aqui no vídeo também esses detalhes. Ela ficou muito incrível assim, e se vocês quiserem, vocês podem adaptar para fazer tamanhos menores, de repente para criança. Essa manta ela serve para um adolescente, para uma criança maiorzinha de uns 9, 10 anos, fica perfeita, e também para um adulto. Agora, se vocês quiserem fazer uma versão bem menorzinha, é só adaptar realmente nas medidas que eu vou passar, vocês fazerem ela um pouquinho menor, que seria para criança, mas essa manta também é para adulto. E eu vou mostrar para vocês a anterior, a manta que eu tinha mostrado, a origem de tudo, né, que eu tinha feito ela. Também criei ela faz muito tempo, gente. Esses fios aqui são outros fios. Ela é um pouco mais molinha que esta outra, e se vocês quiserem ela um pouco mais molinha, é só trabalhar com uma agulha maior. Eu usei aqui a número 7 para fazer o corpinho. Vocês podem trabalhar, por exemplo, com uma agulha número 8 ou número 9 com o mesmo fio, tá? Ela fica com os pontos um pouquinho mais abertos. Eu trouxe ela com esses pontos um pouquinho mais fechados, foi a intenção realmente para fazer assim, mas se vocês preferirem ela mais aberta, com um ponto mais aberto, não se importarem do ponto ficar um pouco mais aberto, podem trabalhar com essa agulha maior. Aqui eu tinha feito um ponto um pouquinho diferente, também ficou com as bolinhas, porém essas bolinhas, elas, conforme a gente empurra, elas entram um pouquinho para dentro. Então já nessa versão que eu trouxe aqui, não acontece isso, ficou bem mais cheio de bolinhas, está maravilhosa. E essa daqui, ela não tem a decoração das florzinhas, é só a lhaminha, mas também é linda, gente, linda, gostosa, eu uso e eu amo. E todo mundo que vê se apaixona. E olha como é essa daqui, é antiga também, como sugestão aí, caso vocês também queiram fazer, nessas outras cores que também ficaram muito legais. E essa lhama ficou com um total de 1,20 de largura por 98 centímetros de altura, dessa parte aqui de baixo até aqui a ponta. A touca tem mais 30 centímetros de altura, além aqui da manta. Então, ela ficou com um total de 1,28 m, considerando aqui dessa pontinha até o finalzinho aqui da ponta da manta.
E ela ficou com um peso total de 860 gramas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os materiais que eu trabalhei, que eu utilizei. Eu usei aqui o fio Elegance da Cisne e o de primeira também da Cisne. São fios maravilhosos, ela ficou perfeita. E eu vou deixar todas as referências, todas as informações do fio, dos fios e das quantidades que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. E se vocês já gostaram, não se esqueçam de deixar aqui para mim um comentário, um like e compartilhar o vídeo com outras pessoas. E é isso, gente, bora fazer! E para este trabalho eu estou utilizando aqui estes fios. Para o corpinho da lhama eu vou utilizar o Cisne Elegance, que ele é 100% acrílico, nesta cor 1869, e o tex dele é 550. Os dois são fios bem macios e bem gostosos, olha a textura, que delícia esse fio, muito gostosos para fazer a nossa lhaminha e deixar ela bem quentinha e agradável ao toque. E os outros, a parte do colorido, eu vou utilizar o Cisne de primeira. Ele também é 100% acrílico, o tex dele é 468, a cor dele é este rosa aqui que eu estou utilizando, é o 00055, o laranja é o 00334, o verde é o 00745, o azul é o 06010 e o amarelo é o 00168. Todas as cores eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, a linha e as cores, para que vocês tenham a referência. E para essas linhas que eu estou utilizando, estou trabalhando com uma agulha número 7. Nós vamos começar deixando um pedacinho de fio, laçando sobre o dedo para começar com correntinhas. Então, passo por baixo deste fio, por cima deste outro fio, dou uma giradinha e tiro os meus dedos, puxando os dois fios para baixo. Preso na minha agulha, agora nós vamos começar a fazer correntinhas, que é passar por dentro da nossa laçadinha. Laço, passo por dentro, laço, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha e eu não considero este nozinho inicial e nem essa laçadinha que está presa na agulha. Eu vou trabalhar aqui o tamanho que vocês desejarem para a manta. Eu vou fazer a minha manta aqui com 120 correntinhas. O importante aqui das correntinhas é que vocês trabalhem sempre com múltiplos de 6, ou seja, de 6 em 6. Então, vocês podem fazer uma manta um pouco menorzinha, uma manta um pouco maior, mas sempre trabalhando com múltiplos de 6, para que a nossa contagem de pontos, onde a gente faz o pelo da lhama, dê certo, tá? Então, se atentem a esse detalhe. Eu vou trabalhar aqui múltiplos de 6 e na minha eu vou fazer 120 correntinhas. Trabalhei aqui as minhas 120 correntinhas e agora eu vou fazer, independente da quantidade que vocês já tenham feito, sendo múltiplos de 6, eu vou fazer uma correntinha a mais para a virada do meu trabalho, para que a gente consiga trabalhar logo aqui na nossa primeira, ou melhor, na última. Então, aqui tenho a laçada na agulha, vou pular essa a mais que eu fiz e vou trabalhar aqui na primeira, pegando esta alcinha aqui de cima, laço, trago para cima e vou trabalhar em pontos baixos. Laço, tiro as duas. Venho na próxima correntinha, pegando somente a alcinha aqui de cima, laço, trago para cima, laço, tiro as duas. Venho para a próxima, laço, laço mais uma vez e tiro as duas da agulha. Então, uma carreira inteira em pontos baixos até o final. Terminei aqui a minha carreira em pontos baixos. E agora, para continuar nossa segunda carreira, nós vamos fazer duas correntinhas. Então, laço, faço uma e duas. Vou virar o meu trabalho. E aqui, essas duas correntinhas já são equivalentes a este primeiro ponto que eu tenho aqui. Então, elas já servem como um primeiro ponto.
Então, vou trabalhar aqui a partir do segundo ponto, na cabecinha do ponto. Então, eu laço. Então, ó, este já aqui já é equivalente ao primeiro. Venho no segundo, laço, pegando as duas cabecinhas dos pontos, do segundo ponto, e vou fazer o ponto alto. Então, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Laço novamente, venho no próximo ponto, pegando as duas alcinhas da cabecinha do ponto. Laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. E esta carreira inteira nós vamos fazer com pontos altos até o final. Somente pontos altos. Vai ficando assim. E nós vamos completar, então, aqui com pontos altos na cabecinha dos pontos. Terminei a carreira em pontos altos, está ficando assim. Aqui eu recomendo que vocês contem mesmo os pontos para não faltar, não esquecer de nenhum. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos começar novamente com duas correntinhas. 1, 2. Vamos virar o nosso trabalho. As duas correntinhas sempre vão ser equivalentes a este primeiro ponto. Então, aqui eu já tenho um ponto. Vou começar a trabalhar aqui no segundo. Venho no segundo, vou fazer um ponto alto, 2, 3 no próximo, na próxima cabecinha de ponto. E eu vou trabalhar aqui um ponto sobre cada ponto por 5 pontos. Então, 4 e 5. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto, nós vamos fazer o ponto redondinho, um ponto um pouquinho diferente. Então, eu laço, venho aqui na cabecinha do ponto, vou trazer a laçada aqui para cima e vou tirar apenas duas. Laço, tiro duas, assim como a gente faz no ponto alto. Só que agora eu não vou tirar da minha agulha, vou deixar aqui na agulha. Então, deixo na agulha e vou fazer mais 5 pontos, ou melhor, 4 pontos deste. Então, vou ter no total 5 pontos altos incompletos. Então, aqui eu já tenho um. Ó, laço, vou fazer mais um. Laço, trago para cima, laço, tiro duas laçadas, fiquei com 2. Laço, laço de novo, tiro mais duas, fiquei com 3. Laço, laço, tiro mais duas, 4. E a última, laço, busco a laçada, tiro duas. Então, aqui eu fiquei agora no total com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos incompletos e mais o da laçadinha anterior. Agora, eu vou laçar e tirar apenas os 5 e deixar este daqui na agulha. Laço, tiro, passo por dentro de todos estes e, ó, subo com a agulha antes de tirar o último. E agora, aqui, nós vamos vir aqui onde eu faço os pontos. Estão vendo aqui onde eu faço os pontos? Tem o pezinho dele aqui, que é o meio entre os pontos, ó, da carreira anterior. Aqui eu vou colocar a minha agulha aqui por baixo, ó, por baixo deste fiozinho. Vou laçar aqui o meu fio e vou trazer ele aqui para dentro, ó. Estou passando ele aqui por dentro, vou passar por dentro dessa laçada, por dentro desta e por dentro desta. Desta forma, nós fizemos aqui como se fosse o ponto bolha, só que com esse fechamento diferente. Eu gosto de fazer dessa forma, é uma forma um pouco diferente da tradicional, mas o que que acontece? Fazendo assim, a gente consegue fazer com que aqui atrás não fique espacinho. Conforme a gente for fazendo os outros pontos, vocês vão ver que não vai ficar buraco e este ponto aqui, ele não vai abrir. Ele permanece a bolinha, porque no tradicional, se a gente achata ele um pouco, às vezes ele abre aqui os pontos e acaba desaparecendo. Então, desta forma, eu garanto com que a bolinha fique certinha, redondinha, bem volumosa aqui pra frente, e atrás vocês vão notar que ela não vai fazer o buraquinho do ponto projetado pra frente. Por isso que ela é diferente, mas eu gosto de fazer assim, tá? Então, arrumei uma forma aqui de fazer esse ponto ficar desta forma e apenas com uma cabecinha só. Desta forma, a gente consegue trabalhar aqui na próxima carreira, em cima aqui do ponto, mas eu vou mostrar para vocês também. Feito isso, agora eu laço,
venho no próximo ponto. O próximo ponto, como ele está, a gente está com esse ponto gordinho aqui do lado, ele está escondidinho aqui, ó. Então, eu não posso esquecer de pegar ele aqui, ele tá bem encostado no outro ponto. Então, ó, a cabecinha do ponto e aqui, opa, soltou, vou fazer de novo aqui, ó, laço, venho aqui no próximo, pegando a cabecinha dele aqui, ó, empurro um pouquinho pra cá que eu já consigo ver ele. Laço e vou fazer o ponto alto. Laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Laço, venho no próximo ponto, pegando a cabecinha. E aqui, normal, gente, aqui eu vou fazer novamente os 5 pontos. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5, que são os meus 5 pontos altos antes de cada bolinha de intervalo. Agora, eu vou repetir a minha bolinha. Então, no sexto ponto, ó, laço, venho na cabecinha e vou puxar as laçadinhas. Uma, deixo na agulha. Duas, deixo na agulha. 3, 4, 5. 5 laçadinhas, laço, tiro as 5 laçadinhas, saio aqui antes do último, venho aqui embaixo, ó, atrás do meu ponto, ó, meus pontos estão aqui, e aqui no pezinho dele, eu vou colocar aqui no meio, ó, pegar este fiozinho aqui, que é da carreira anterior, laço. Aqui, ó, recomendo que vocês façam uma pinça, ó, segura assim, ó, que a gente passa com facilidade, ó. Passo dentro desta e dentro desta. Está feita aqui a minha bolinha. Agora, eu laço, venho no próximo ponto e aqui já começo os 5 pontos de intervalo antes da minha próxima bolinha. 1, 2, 3, 4, 'Então, fiz novamente aqui os 5 pontos, agora eu repito a nossa bolinha novamente. Essa vai ser a nossa carreira. 5 pontos altos e faço os 5 pontos altos incompletos com o mesmo fechamento, que é fechando ali na parte de trás da outra carreira. Então, façam de vocês até o final desta carreira desta forma. Cheguei aqui ao final da carreira, olha como vai ficando bem bonitinho. E atrás, olha como ela fica bem fechadinha. E agora aqui, eu fiz os meus 5 pontos, depois da minha última bolinha. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o meu sexto ponto, ao invés de fazer a bolinha nesta carreira, na terceira carreira, eu vou fazer um ponto alto. Só que eu não vou pegar aqui na cabecinha do ponto. Para minha lateral aqui ficar retinha, eu vou pegar aqui no meio, olha, das correntinhas anteriores. E aí, eu dou a altura, para não ficar puxado, do ponto alto. Dessa forma, eu faço com que minha lateral fique bem retinha. Feito isso, agora eu vou começar aqui a minha quarta carreira. Então, vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. E esta carreira, como a gente está fazendo aqui no verso da peça, essa carreira nós vamos fazer somente em pontos altos. Então, minhas correntinhas equivalente ao primeiro ponto, venho no segundo e começo a fazer pontos altos. Então, esta carreira, façam pontos altos até o final da carreira. Contem os pontos, tá, gente? Tem que ter a mesma quantidade. Então, aqui, 120 pontos. Aqui, quando eu passar pela cabecinha do ponto, ó, vou caminhar ali para fazer com vocês uma cabecinha de ponto do nosso ponto bolinha. Vamos chegar lá. Como a gente fez um único fechamento,
Aqui eu vou passar por ela exatamente como a gente pega a cabecinha do ponto. Então, ó, cheguei. Então, aqui, ó, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e cheguei aqui na minha cabecinha, que é a 7ª. Aqui, gente, ó, estão vendo aqui o ponto? Eu tenho uma cabecinha de ponto logo aqui, ó. Essa daqui, que dá bem na frente aqui do ponto. Então, aqui eu só faço ponto alto normal, ó, pegando as duas alcinhas da cabecinha, que foi onde a gente fez o fechamento, e ela formou uma única cabecinha. E eu faço ponto alto. Passei por ela, continuo aqui nos pontos seguintes, normalmente. E dessa forma, eu vou seguindo com os pontos altos, passando por todas as minhas cabecinhas, ó. Vou continuando, aqui eu tenho uma. Aqui novamente, uma antes, uma na bolinha e outra. Então, aqui eu permaneço com a mesma quantidade de pontos, tá? Os 120 pontos até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, e aqui, olha, porque eu falo para vocês contarem. Porque aqui, olha, cheguei no final, parece que não tem ponto mais que eu trabalhei até o último. E eu contando, sei que eu ainda, que falta este último aqui. Então, por isso que eu oriento vocês a contar mesmo os pontos, todas as carreiras, para vocês não perceberem que está faltando ponto quando a gente chegar lá no finalzinho da outra. Então, aqui eu vou fazer o último ponto, ó, laço, vem aqui no meio das correntinhas. Toda vez que eu pegar aqui a lateral, vou fazer desta forma. Então, agora sim, completei meu último ponto, e agora eu vou fazer 2 correntinhas de virada. Então, 1 e 2. Viro o meu trabalho, e olha atrás como ficou, gente. Estão vendo como ele fecha? Não fica aberto? O ponto fica fechadinho, a gente fazendo dessa forma. Por isso que eu gosto de fazer desta forma que eu mostrei pra vocês. E agora aqui é a nossa 5ª carreira. Na 5ª carreira, já fiz as 2 correntinhas equivalentes ao primeiro ponto. Laço, vou fazer mais um ponto alto. E agora, as nossas bolinhas vão acontecer aqui. Nosso próximo ponto bola, ou bolha, como a gente chama, nós vamos fazer aqui. Então, aqui no terceiro, eu vou fazer os meus 5 pontos altos incompletos, deixando todos na agulha. 2, 3, 4 e 5. Laço, tiro todas, exceto a última. Venho aqui atrás. Opa, pego aqui, laço meu fio, ó, seguro ele aqui, passo por dentro desta e passo por dentro dessa laçada. Agora, eu laço e continuo fazendo os meus 5 pontos. Já venho aqui no primeirinho. 1. E agora, ó, já fiz 1, mais 4. 2. 3. 4. E 5. Trabalhei os 5 pontos de intervalo, aqui eu repito novamente o ponto de bolinha. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço, tiro todas, deixando a última. Venho aqui atrás do ponto, laço, passo por dentro dessas 2 aqui. Empurro para lá o ponto e continuo fazendo aqui agora as sequências dos 5 pontos altos. Então, essa é a minha sequência. Dessa forma, a gente vai, olha, intercalando as bolinhas. Então, aqui eu fico com ela no meio e aqui agora estou fazendo no meio. Agora, nós vamos fazer até o final,
Nossa sequência é exatamente como nós fizemos aqui na carreira anterior. A diferença dessa, gente, que ao invés de 5 pontos para começar, a gente começa com 2 e trabalha na terceira. Nessa daqui, a gente trabalha na sexta, tá? Então, a bolinha acontece na sexta e aqui ela acontece na terceira. E assim a gente vai até o final. Então, completem aí a carreira de vocês até o final. Encerrei aqui mais uma carreira, a nossa quinta carreira. E a quinta carreira, diferente aqui da terceira, onde a gente termina com 6 pontos altos, a gente vai terminar com 3. Então, tem a bolinha, 1, 2, 3. É assim que precisa acontecer a finalização. Então, aqui agora, a partir daqui, nós vamos voltar todas as vezes que a gente trabalhar os pontos com as bolinhas, nós vamos voltar, porque a parte da frente do nosso trabalho é aqui onde a gente tem as bolinhas. Então, para voltar o trabalho para a bolinha não ficar do outro lado, a gente sempre volta com uma carreira em pontos altos, que foi o que nós fizemos aqui entre essas duas. Então, agora, nós vamos fazer 2 correntinhas, 1 e 2, e vamos voltar em pontos altos. Sempre aqui não esqueçam que o primeiro ponto é equivalente já ao primeiro ponto alto em todas as nossas carreiras. A gente começa aqui a partir do segundo ponto alto, já com os 2. E fazendo ponto alto sobre cada ponto nessas carreiras aqui de volta. E ó, passando aqui pela bolinha, sempre pegando na cabecinha do ponto, que são essas 2 alcinhas primeiras aqui. Ó, o ponto está aqui, e aqui eu pego nas 2 alcinhas da cabecinha. Então, aqui nós vamos voltar em pontos altos até o final da carreira. Cheguei aqui no final com a minha última carreira de pontos altos, e a partir daqui, eis que nós temos o nosso padrão de pontos do corpo da lhama. É este daqui. A partir aqui da terceira, entre a terceira e a sexta, que são essas 4 carreirinhas aqui, é o nosso padrão. Então, a gente vai repetir apenas essas 4, até o final do nosso corpinho. Então, aqui, na sétima, onde nós vamos começar, olha, eu voltei aqui com os pontos altos. Na sétima carreira, eu vou começar igual à terceira. Então, vou começar com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Faço os 5 pontos altos incompletos com o mesmo fechamento. E entre uma bolinha e outra, eu dou um intervalo de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos da bolinha, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pontos altos da bolinha. E essa é a nossa terceira, onde nós vamos começar aqui a partir da sétima. Na outra carreira, nós vamos voltar fazendo apenas pontos altos. E aí, na nossa próxima carreira, a gente repete aqui a quinta carreira, que é começando com 2 pontos altos, 1, 2, faço a bolinha com 5 pontos altos incompletos, e aí começo a partir daqui fazer o intervalo de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 pontos incompletos com o mesmo fechamento da bolinha. E na volta dessa carreira, na próxima, é uma carreira de pontos altos. Então, aqui a gente só vai intercalar dessa forma. As carreiras de bolinha são essas 2. Uma a gente começa com 5 e a outra a gente começa com 2. E sempre entre uma carreira e outra da carreira de bolinhas, a gente trabalha nas carreiras de pontos altos. Então, aqui não tem erro, gente. Se ficarem com alguma dúvida, voltem aí a partir da terceira carreira e sigam em frente, porque é só repetição. Então, evoluam aí a peça de vocês, eu vou fazer a minha aqui e vou falar para vocês quantos centímetros que eu vou fazer no total. A parte de trás da minha peça, olha como está ficando, olha que linda. Estão vendo que ela não abre, não forma buraquinhos, fica bem legal. E as bolinhas bem definidas, olha, que gracinha que ela vai ficando. Então, façam aí o de vocês. Cheguei aqui na minha primeira emenda de fio e eu vou mostrar para vocês como fazer essa emenda de forma fácil. Então, acabei aqui um novelo, estou nesta parte, olha que gracinha que já está ficando aqui nosso trabalho. E aqui, agora, com este pedacinho de fio,
eu vou começar o ponto. Aqui eu já tenho o fio novo, do novelo novo, e aqui eu vou começar o meu ponto. Então, aqui eu vou laçar, pegar aqui na cabecinha do ponto, onde eu vou fazer mesmo o ponto, trazer para cima a laçada. Então, é como se eu fosse fazer o ponto, só que agora eu vou parar aqui e deixar a minha linha aqui de lado. E agora, esta próxima laçada, eu já vou fazer com um fio novo. Então, vou segurar ela aqui, como se ela estivesse no mesmo lugar da outra. Ó, vou laçar, vou tirar duas e vou tirar mais duas, fazendo, então, o ponto alto. Então, esse ponto alto eu fiz metade com um fio novo e metade com o fio antigo. E agora, aqui sim, com essas duas pontinhas, eu vou dar um nozinho. Esse primeiro não muito apertado, tá? Para não repuxar aqui dentro do meu ponto. E mais um. Esse eu já posso apertar muito bem. E este fiozinho aqui da emenda, eu só vou esconder aqui dentro e passar a cola. Ele não tem mais o perigo de soltar, principalmente porque ele já está todo entrelaçado aqui. E a gente só continua. O que eu posso fazer também, até para esconder um pouquinho, ao invés de trazer com a agulha para cá, é esconder, ó, segurar ele aqui mesmo e ir escondendo conforme eu vou fazendo os pontos. Então, aqui eu vou fazer outro ponto alto, laço, mais um ponto alto. E assim eu vou fazendo por cima do fio, deixando ele rente aqui, para ele ficar escondidinho aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês já que ele não aparece. Vou soltar aqui. Aqui ele está escondidinho aqui dentro, eu continuei normalmente com meu ponto. Então, aqui, escondido uma parte, posso esconder um pouco mais, passar a colinha e cortar o meu fio, cortar as pontinhas, deixar ele só aqui dentro do trabalho mesmo. E agora, aqui é só continuar com o novelo novo, assim como já estávamos fazendo. E eu subi aqui a minha peça, olha que lindo que fica esses pontos. E aqui na parte de trás, como a gente faz aquele fechamento diferente, olha, ela não forma nenhum buraquinho. Então, o ponto, mesmo que a gente pressione ele aqui na frente, ele vai permanecer igual, não vai afundar indo para trás. Por isso que eu gosto de fazer esse pontinho um pouquinho diferente. Olha que efeito maravilhoso que fica. E aqui eu vou falar para vocês em centímetros, quanto deu aqui na minha peça. Então, pondo aqui na pontinha, deu um total de 26 centímetros. Eu subi aqui esse total de 26 centímetros aqui na parte bege com as bolinhas. Já cortei aqui o meu fio, tirei aqui a minha agulha e agora eu vou puxar o meu fio aqui para fora. Aqui eu já vou fazer um acabamento para que a gente comece a trabalhar já na outra cor. Nós não vamos mais utilizar agora, neste momento, a cor bege. Vou trabalhar esse laranja, que é este novelinho aqui da Cisne, de primeira, na cor 334. E agora, a sequência de cores, se vocês quiserem, vocês podem fazer diferente também. Começar com outra cor ao invés do laranja. Mas eu fiz aqui essa sequência de cores e eu vou começar com esta cor. Este fiozinho, então, eu vou deixar pra cá, ainda não vou fazer o arremate agora. E agora, eu vou lá na outra ponta, vou começar aqui pela outra ponta, onde nós temos a parte que não tem pontinha aqui. Logo no primeiro ponto, eu vou prender aqui a minha linha, aqui, na primeira correntinha que eu tenho aqui. Pegando aqui as duas alcinhas. Então, ó, pego só uma alcinha aqui de baixo, deixando duas aqui para cima, que é daqui que eu já vou fazer o meu primeiro ponto. Então, deixo dois fiozinhos aqui para cima. E agora, eu vou pegar o meu fio laranja, laço, seguro assim, fazendo uma argolinha, passo ele aqui por dentro, passo o fio menor por cima do fio maior, apenas para não abrir o meu ponto, e aqui eu vou fazer duas correntinhas, uma e duas, que já é equivalente também a este meu ponto inicial feito na correntinha. E agora, eu laço, venho na próxima correntinha, ó, este fiozinho a gente pode deixar aqui pra gente fazer o arremate depois, deixa ele pra cá, não escondam ele pra dentro, pra depois a gente dar um nozinho com a outra cor que vai voltar. Então, aqui, eu venho laço e vou fazer ponto alto
um ponto sobre cada ponto, na cabecinha dos pontos mesmo, aonde a gente estava trabalhando. Ó, laço, venho na próxima cabecinha, pegando as duas alcinhas. E aqui, gente, essa carreirinha é sem segredo, tá? Um ponto sobre cada ponto, pegando aqui na cabecinha, nas duas alcinhas de cima. Então, eu preciso ter a mesma quantidade que eu comecei lá no comecinho, trabalhando em pontos. Então, se eu comecei com 120 pontos, eu vou finalizar essa carreira também com 120 pontos até o final. Cheguei aqui no meu último ponto, então, meus pontos altos, ó, fiz aqui já, completei a carreira toda em pontos altos, chegando aqui no meu ponto de número 120, que puxa bem para não abrir. Depois, nós vamos fazer o arremate quando a gente for colocar as franjas. E agora aqui, para fazer a próxima carreira, nós vamos subir duas correntinhas, uma e duas, e vamos virar o nosso trabalho. Aqui atrás agora, neste primeiro ponto, essas correntinhas, elas são equivalentes a este primeiro ponto que nós temos aqui na ponta. Nós vamos laçar e nós vamos fazer pontos altos em relevo, só que jogando o ponto lá pra frente. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a agulha aqui por dentro, ó, jogar o ponto lá pra frente, laçar, aí eu passo aqui por dentro, trago aqui pra cima e faço ponto alto normal. Então, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Laço, venho no próximo ponto. Então, ó, trabalhei neste segundo, meu próximo é esse terceiro. Então, ao invés de pegar na cabecinha, ó, eu abraço a cabecinha, eu passo pelo ponto, ó, no meio do ponto, jogo ele lá pra frente com a agulha, laço, passo por baixo dele, trago pra cima o meu ponto, meu fio. Laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Laço, próximo ponto. Venho aqui no próximo, jogo lá pra cima. Ó, se a gente der uma beliscadinha assim, a gente passa com facilidade, ó. Passo aqui, trago pra cima, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Então, desta forma que eu estou fazendo aqui, olha como fica na frente. Ele fica o ponto em relevo. Ele faz esse degrauzinho aqui atrás mesmo, e na frente, que é a nossa parte da frente, é onde a gente tem as bolinhas. Então, aqui na parte da frente, ele fica esse ponto extenso aqui em relevo. Olha que bonitinho que fica. Então, esta carreira inteira, nós vamos fazer assim. Laço, passo aqui no meio entre os pontos, jogo o ponto lá pra frente, trago pra cima, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Então, é só completar aqui em pontos altos em relevo até o final da carreira. Terminei de fazer aqui meu penúltimo ponto. Olha como fica bonito. E na parte da frente. Então, aqui no meu penúltimo ponto, eu vou fazer o último ponto com vocês, ó. Eu fiz aqui no penúltimo, abraçando o meu ponto, que é esse daqui. E o último ponto é o ponto das correntinhas. Eu laço, e aqui eu vou fazer sem abraçar o ponto, eu vou fazer o ponto reto mesmo. Então, venho aqui na correntinha, no meio da correntinha, deixando duas alcinhas aqui pra fora, pra ele não abrir o ponto. Laço, dou a altura do ponto e faço ele aqui de pontinha. Sempre nas extremidades, nas pontinhas, nós vamos fazer só as correntinhas, não vamos abraçar o ponto. A gente vai começar a fazer o relevo aqui na parte de dentro. E aqui eu já não vou mais trabalhar com este fio, então também já posso cortar. Aqui nós podemos até, ó, fazer puxar o fio pra cá, fazer uma correntinha para ele não soltar. Que aqui agora a gente vai cortar esta cor, não vai mais trabalhar com essa cor, nós vamos trocar de cor. Então, aqui, ó, eu posso puxar o meu fio depois da correntinha, que ela vai fechar, fazer um nozinho aqui na ponta para não soltar. E essas pontinhas aqui pode deixar, gente, que depois quando a gente colocar a franja, a gente faz o acabamento aqui. E aqui nós vamos começar agora já com a nossa próxima cor. Como a gente finalizou aqui, a gente pode virar a peça.
E nós vamos começar exatamente como nós começamos aqui nesta ponta, só que agora com a outra cor. E para começar aqui a minha próxima carreira, eu vou utilizar aqui também o novelinho de primeira, na cor 06010, que é esse azul bem lindo. E nós vamos começar exatamente como nós começamos aqui na outra ponta. Então, aqui na ponta, nas correntinhas, vou pegar aqui no meio das correntinhas, deixando 2 fios também para não abrir. Vou laçar, ó, pinço assim, trago aqui pra frente, fio menor por cima do fio maior, só para não abrir a nossa correntinha. Vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, que são equivalentes à minha beiradinha. E agora, aqui no próximo ponto, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, aqui, lembra que essa cabecinha aqui, ela é referente a essas correntinhas. Só que esse primeiro ponto, a gente não começa aqui para ele ficar mais retinho a nossa lateral. Então, por isso que a gente começa aqui das correntinhas. Então, a gente pula essa primeira cabecinha e vem aqui já nesse segundo, que é o nosso segundo ponto, ponto relevo. Aqui sim, nós vamos pegar na cabecinha desse segundo ponto e fazer ponto alto. E essa carreira aqui é toda em pontos altos, assim como a nossa primeira carreira da cor laranja. Somente pegando nas cabecinhas dos pontos, ó, as 2 alcinhas da cabecinha desse ponto, do colorido, e fazendo somente um ponto alto. Então, olha a nossa lateral, como ela vai ficando aqui também retinha. Então, completem aí a carreira de vocês exatamente igual da cor laranja. Um ponto alto sobre cada ponto na cabecinha do ponto. Ah, gente, aqui só cuidado para vocês não se confundirem com a parte de trás. Porque, ó, virando um pouquinho a peça, eu tenho essa outra cabecinha, que é do ponto relevo. Como a gente projeta o ponto aqui jogando a parte da cabecinha para trás, ela aparece aqui atrás, ó. Então, cuidado para não pegar aqui esse ponto de trás, tá? É logo aqui, essa cabecinha de cima mesmo, essa primeiro que a gente vê aqui, tá? Atrás, ele fica com esse cordão aqui, que é um cordão de cabecinhas também, ó. Mas fica aqui na parte de trás. Então, a gente trabalha aqui na cabecinha, essa primeira que tem logo aqui. Cheguei aqui ao final de mais uma carreira, agora da carreira da cor azul. E aqui eu finalizei nas correntinhas, assim como nós finalizamos aqui na carreira anterior. Gente, aqui agora as cores é exatamente repetição, tá? Eu vou mostrar aqui o comecinho, mas é exatamente igual com cada cor que a gente for fazer. Tanto para começar, quanto para incluir a linha nova, quanto para virar de carreira, são sempre 2 carreiras de cada cor. Então, finalizei a primeira carreira em pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, é sempre assim, tá? Com todas as cores que a gente for trabalhar. E aqui eu tenho equivalente ao meu primeiro ponto, as correntinhas, que são equivalentes às correntinhas da carreira anterior. E agora aqui a mesma coisa, eu laço, venho aqui abraçando o ponto, então, ó, coloco a agulha virada aqui pra mim, na minha direção, e jogo o ponto lá pra frente. Laço, trago pra cima, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Então, aqui eu só repito fazendo ponto relevo, de forma que os relevos vão ficar aqui na parte de trás do trabalho e na parte da frente nós vamos ter esse resultado aqui, que é o ponto mais compridinho em relevo, tá? Então, nós vamos fazer isso com todas as cores. Nós vamos agora continuar aqui a carreira azul, fazendo ponto relevo até o final. Chegou no final com a cor azul, a gente corta o fio exatamente como a gente fez com a cor laranja. Se vocês ficarem com alguma dúvida, voltem na cor laranja, que todas as próximas cores é exatamente igual. Não vou mostrar para não ficar repetitivo, porque é exatamente da mesma forma com todas as cores que a gente trabalhar. Eu vou fazer aqui o meu e vou mostrar a sequência de cores que eu fiz. Terminei de subir aqui a minha sequência de cores. A minha sequência de cor eu fiz no laranja, azul, amarelo, rosa e verde. E aqui eu subi um total dessa parte colorida, vou colocar aqui bem na pontinha, aqui um total de
38 centímetros, tá? Começando lá da pontinha, os 38 centímetros. Então, continuando aqui na sequência de cores, eu repeti a sequência, que é essa daqui, por 3 vezes. Então, fiz aqui uma sequência. Cada cor, eu trabalhei as 2 carreiras. Então, em cada cor, nós fazemos as 2 carreiras, sendo uma em pontos altos normais e a outra em relevo. Ela vai ficar dessa forma. Então, aqui eu tenho uma sequência, aqui eu tenho a segunda sequência, e aqui eu tenho a terceira sequência, e aí eu vou finalizar novamente com o laranja, que foi a mesma cor que eu comecei. Eu quis fazer assim para que ela tenha um começo e um início com a mesma cor. Eu achei que fica bem interessante dessa forma. Então, aqui as cores vocês podem fazer na sequência que vocês desejarem e nas cores que vocês desejarem. Então, aqui no finalzinho, terminando com a laranja, nós vamos repetir agora toda a parte que a gente fez aqui das nossas bolinhas, que é a parte do pelo da lhama. Então, agora aqui, nós vamos voltar a trabalhar logo no começo. Deixa eu mostrar para vocês como ficou aqui. Essa é a parte da frente, que é onde a gente tem as bolinhas, e é onde a gente tem o relevo. E aqui na parte de trás, ela fica assim, desta forma, ó. Ela forma essas linhas, né? Esse relevo também aqui na parte de trás, na horizontal. E olha como fica bonitinho também. Na parte de trás não fica feio o nosso trabalho, ó. Nem aqui nas bolinhas e nem aqui nessa parte onde a gente tem as cores, também fica um detalhe bem interessante. Mas a parte da frente é essa daqui, tá? Onde nós temos o relevo, onde nós temos as bolinhas. Nós vamos continuar as bolinhas agora aqui. E aqui nas laterais das minhas cores, essa lateral, ela fica bem perfeitinha. Aqui foi onde eu fiz a emenda de fio, que eu usei um novelinho de 40 gramas, então aqui foi onde eu iniciei o segundo. Aqui desse lado, ela fica bem perfeitinho o acabamento. E aqui onde a gente começa, é onde a gente tem o começo e o fim das nossas carreiras, certo? O começo está aqui e o fim está aqui. Então, aqui eu dei um nozinho em todos os começos e fins de uma troca de cor para outra. Então, ó, aqui eu já dei o nozinho de uma cor na outra. Vou fazer um aqui para vocês poderem ver. Então, ó, aqui eu comecei o laranja e finalizei o verde. Então, eu só vou dar 2 nozinhos para ficar bem preso aqui o nosso começo. Então, ó, dou um nozinho, puxo bem, e o segundo nozinho, bem apertado. Dessa forma, o nosso ponto fica aqui também, ó, certinho, e a gente fica com as pontinhas já presas. A mesma coisa eu finalizei aqui no laranja, eu vou fazer agora com a cor que eu estava trabalhando, o corpinho da lhama, que é essa cor aqui, com o fio elegance. E para começar aqui, eu vou pegar bem aqui no meio do ponto, deixando 2 alcinhas para cá, igual estávamos fazendo. Vou pinçar aqui o meu fio menor por cima do fio maior, laço e já começo com 2 correntinhas. Aqui nós vamos repetir novamente toda a parte do corpinho, exatamente igual nós fizemos logo no começo. Então, aqui na parte de baixo, nós começamos fazendo um ponto, a carreirinha de pontos baixos, depois uma carreirinha de pontos altos. Só que aqui nós vamos começar direto nesta parte onde nós temos as bolinhas, para que nosso ponto fique para frente. Então, nós já vamos começar aqui com os 5 pontos altos, com essa sequência desta carreira aqui, onde nós temos a nossa primeira bolinha, que são 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente faz aqui a bolinha, mais 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, e faz aqui a bolinha. Nossa bolinha tem os 5 pontos altos incompletos com o mesmo fechamento, enganchando ele lá na parte de trás. Então, eu vou começar a fazer aqui esse primeiro ponto, só esses primeiros aqui, mas é exatamente igual àquela carreira.
Sempre nós vamos trabalhar aqui também na cabecinha dos pontos. Cuidado novamente para não pegar aqui a fileirinha de trás. Trabalhei aqui os 5 pontos altos, agora eu vou fazer a minha bolinha. E 5. Laço, tiro todos, menos a última. E venho aqui agora aqui vou pegar aqui no meu fio laranja, ó. Na parte de dentro, exatamente igual estávamos trabalhando. Laço, já venho para o próximo ponto e já começo novamente a sequência dos 5 pontos altos. Minha primeira bolinha já feita. Então, aqui nós vamos voltar a trabalhar novamente toda essa parte. Eu não vou mostrar para vocês tudo de novo, porque é exatamente igual. Nós vamos crescer o mesmo tamanho que nós fizemos aqui. E nesta cor eu trabalhei um total de 26 centímetros. Então, lá também eu vou trabalhar um total de 26 centímetros agora nesta segunda parte do corpinho. E aqui a sequência é exatamente essa. Se vocês ficarem com alguma dúvida, voltem aí no começo do vídeo. A gente repete essa mesma sequência que nós já fizemos, já trabalhamos, tá? Então, é só repetir agora aqui nesta segunda parte do nosso trabalho. Terminei de subir aqui a minha segunda parte do trabalho, logo após a parte colorida. E essa parte, assim como a parte de baixo, essa primeira parte, eu fiz por 20 carreiras, o que no total me deu um total de 26 centímetros. Então, vocês também trabalhem através dos centímetros, porque às vezes realmente na quantidade de carreiras, dependendo do ponto, pode dar alguma diferença. Então, aqui eu fiz o mais 26 centímetros, exatamente como a nossa primeira parte, onde a gente tem a parte da lhama. E na pontinha onde eu termino o meu ponto, nós vamos fazer uma correntinha a mais. Vamos cortar o fio. E aqui nós vamos puxar o fio para fora, fechando aqui a nossa pontinha para depois fazer o acabamento com esse pedacinho de fio. E aqui eu já separei a minha primeira ponta. Aqui desta ponta de cá para cá, eu já marquei 30 pontos. Então, vou deixar 30 pontos separados. Aqui do outro lado, eu fiz a mesma coisa, deixei mais 30 pontos aqui e marquei esses 60 pontos. Como nós temos 120 pontos, aqui no meio eu tenho 60 pontos, que é exatamente onde eu vou trabalhar a cabecinha da minha lhama. Então, aqui onde eu tenho a minha marcação dos 60 pontos, nós vamos começar aqui do lado onde nós temos a bolinha. A última carreira que nós fizemos foi em ponto alto. Então, agora, nós vamos começar também com a bolinha. Então, aqui, onde eu tenho a minha marcação do ponto número 30, são os pontos que eu vou pular. A partir aqui do 31, meu 31º ponto aqui deste lado, eu vou começar já fazendo uma bolinha. Então, aqui o fio menor por cima do fio maior, vou fazer 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto, e ainda aqui dentro eu vou fazer a sequência de mais 4 pontos para a gente fazer o total de 5 com um único fechamento. Cinco pontos. Faço um único fechamento, deixando a última alcinha, e venho aqui atrás. Aqui a gente só vai repetir todo o processo. Então, aqui eu comecei com a bolinha, vou dar um intervalo de 5 pontos, no 6º ponto eu vou fazer outra bolinha. Cheguei aqui ao final da minha sequência dos 60 pontos, e aqui eu vou terminar, depois da bolinha, com 5 pontos altos. E logo aqui já se inicia os outros 30 pontos da beiradinha que eu vou deixar. Então, aqui a gente vai só até aqui. Terminei com 5 pontos altos, vou fazer as 2 correntinhas e agora novamente uma carreira inteira em pontos altos, 60 pontos altos. Cheguei ao final da carreira em pontos altos, deram aqui exatamente 60 pontos, que é a quantidade que eu deixei, que precisa dar exatamente 60 pontos. Faço 2 correntinhas de virada,
Viro novamente meu trabalho. E aqui agora, na parte da touca, a gente vai ter essa sequência um pouquinho diferente. A gente começou aqui com um ponto bola. E aqui agora a gente vai começar a bola no quarto ponto. Então, aqui eu já tenho equivalente a um ponto, vou fazer o 2 pontos altos, tá? 3. E no quarto ponto é onde eu vou fazer a minha bolinha. Tiro todos e fecho aqui. E já venho fazer novamente agora aqui um intervalo com mais 5 pontos altos entre uma bola e outra. Aqui no sexto, eu vou repetir a bola. Então, aqui já está ficando, deixa eu deixar reto aqui para vocês conseguirem visualizar. Aqui já está ficando, iniciando o trecho da nossa touca. Então, esta é a nossa sequência. A próxima carreira, a gente intercala como fez aqui nessa parte anterior. Então, vou até o final desta forma. Aqui eu comecei com 3, na quarta eu fiz a bolinha. Vou dar um intervalo de 5 e fazer uma bolinha. Vai 5 pontos altos, mais um ponto bola. Virando a carreira, a gente vai fazer mais uma carreira em pontos altos e na próxima eu vou repetir essa, tá? Então, a gente começa a repetir aqui a partir desta primeira da parte aqui da touca. Começando com o ponto bola e aí sim o intervalo de 5 pontos altos, ponto bola, 5 pontos altos. Então, aqui a gente vai repetir essas duas carreiras. Cheguei ao final aqui da terceira carreira da touca, e só para vocês saberem aqui como que a gente termina, eu faço a bolinha e finalizo aqui com mais 2, completando aqui os meus pontos. E eu subi aqui a minha parte menor, que é a parte da touca, está aqui uma parte dela pronta. Eu subi aqui no total 19 carreiras. Aqui me deu um total de 26 centímetros, tá? Então, trazendo aqui para mostrar para vocês mais aqui do meio, ela me deu um total de 26 centímetros. Então, aqui a gente vai parar agora de fazer esse trabalho das bolinhas e nós vamos começar a fazer apenas pontos altos. A gente vai incluir aqui até 32 centímetros. Então, já fizemos aqui com as bolinhas até 26 centímetros. E agora, esta parte ainda vamos trabalhar até 32 centímetros direto em pontos altos, carreiras de ida e volta. E eu subi aqui dessa minha parte reta, sem as bolinhas, mais 6 carreiras no total. Eu fiquei aqui na parte apenas de pontos altos, ela deu um total de 8 centímetros, tá? Então, somando com o que a gente já tinha, eu fiquei aqui com esse total de 32, aqui deu 33 centímetros, gente. Ó. O importante é a gente ter esta parte aqui de cima, também sem as bolinhas, mais ou menos desse tamanho mesmo, de uns 6 centímetros, para que a gente consiga fazer o roxinho aqui nesta parte lisa, sem a parte das bolinhas. Aqui na pontinha eu já vou cortar o meu fio, deixando um pedacinho para fazer acabamento. Vou fazer uma correntinha e puxar o fio todo para fora. E puxo aqui agora esta pontinha. Encerrei aqui. E agora nós vamos fazer a parte da costura do nosso capuz. Nós vamos fazer a costura invisível aqui dessas duas partes. Então, nós temos ele aberto assim, que forma um retângulo. Só que nós vamos costurar por dentro. Então, nós vamos virar a nossa peça pro lado onde a gente tem as bolinhas e vamos costurar aqui por dentro. Aqui eu tenho uma agulha de tapeceiro e também um pedaço da mesma lã que nós estamos utilizando. Se vocês deixaram aqui nessa pontinha um pedaço maior, vocês podem utilizar até esse próprio fio. Mas caso não tenham deixado, vocês coloquem um pedaço aqui na agulha para a gente começar a fazer. Nós vamos fazer aqui de baixo para cima. E aqui na pontinha, eu vou identificar qual é o primeiro ponto de cada lado. Então, aqui, nós vamos trabalhar sobre esses vezinhos que nós temos dos dois lados. Então, o vezinho indo para lá e o vezinho para cá.
E aqui nós temos, nesse primeiro ponto aqui, as correntinhas. Então, meu primeiro aqui deste lado é aqui esta correntinha. Nós vamos trabalhar pegando as duas alcinhas desse lado e também as duas alcinhas deste outro lado. Aqui, ó, é do primeiro ponto. Então, nós identificamos e achamos aqui qual é a do primeiro ponto. Aqui, como eu tenho as correntinhas, então, é esta primeira alcinha aqui da correntinha. Então, vou pegar as duas desse lado e as duas desse outro lado. Vou puxar, e este fiozinho aqui inicial, eu posso até prender já junto com esse outro que eu tenho aqui, dando 2 nozinhos. Porque assim a gente pode prender os 2 fios sem preocupação. E aqui eu só vou fazer o seguinte, eu vim para este lado, agora eu vou voltar para o outro, pegando aqui as 4 alcinhas. Passo para este lado, vou para o outro lado, pegando as 4 alcinhas. E assim vou até chegar lá em cima. A gente pega aqui as 2 alcinhas de cada lado para fazer uma costura mais reforçada, porque como coloca na cabeça, às vezes se colocar pendurando a manta inteira, como a manta ela tem bastante tecido, e a gente pendura de repente às vezes na cabeça para não abrir, não romper aqui os pontos, não ficar puxado, repuxado. Então assim, a gente costurando dessa forma nas 2 alças, ela fica com uma costura bem reforçada. Aqui vocês vão prender, puxando o fio, só que cuidado para não puxarem demais, para ele não fazer o zigue-zague. Então, puxem o suficiente para encostar um ponto no outro e deixem assim. E aí, vamos costurando até aqui em cima, e aqui em cima, nós vamos deixar equivalente a 6 pontos de cada lado. 6 pontos desse lado e 6 pontos desse. Fiz aqui a minha costura, subi e cheguei aqui na parte de cima. Na verdade, aqui eu deixei 13 pontos, porque um deles vai ficar, ó, aqui na parte de cima. Então, aqui, nós vamos começar a fazer o seguinte, agora nós não vamos mais passar pelos 2 lados, nós vamos passar apenas por um lado. Então, ó, saí com o fio deste lado, vou pegar só essas 2 alcinhas, vou passar aqui dentro, passar desse lado, aqui, nessas 2, fazer o zigue-zague, porém, em uma só. Cheguei aqui no final, já passei por todos, e agora eu vou puxar para fechar, formando aqui um círculo, para a gente não ficar com essa pontinha. Cuidado aqui só para não puxarem muito, para não começar a repuxar aqui essa parte reta que nós temos. Mas nós vamos fechar aqui totalmente este nosso círculo. Ó, segurem aqui e puxem aqui essa parte. Fechado aqui, nós vamos só passar dentro de alguns pontos aqui para fazer o arremate. Para que o nosso círculo se feche completamente e não fique nenhum buraquinho. E aí, eu gosto de passar um fio aqui por dentro, puxar e esconder. Esconder essa pontinha. E nessa pontinha que eu escondi, eu vou passar uma cola. As colas que eu estou utilizando é da Pega 1000, uma cola para artesanato, elas têm secagem bem rápida. Eu sempre, em todos os acabamentos que eu faço, eu gosto de passar a colinha, porque é uma forma de prender a pontinha do fio, porque mesmo que esteja bem trançadinho por dentro, a gente não corre o risco depois de lavar a peça e acabar soltando, ficando aparecendo pontinhas por aí. Então, assim fica bem preso. Virei aqui, ficou dessa forma, essa parte da frente, onde nós vamos fazer agora o roxinho. Sempre onde eu tiver fiozinhos para fazer acabamento, nós vamos fazer dessa forma. Sempre quando tiver dar 2 nozinhos, esconder por dentro dos fiozinhos mais apertados e passar a cola. E aí, nós podemos cortar. Quando tivermos um fio só, a gente passa fazendo zigue-zague para lá e para cá, para o fio ficar bem enganchado. Depois, a gente passa a colinha e corta também. Agora, aqui nós vamos preparar o roxinho. Para o focinho e as orelhinhas, agora nós vamos trocar de agulha.
Nós estávamos trabalhando com a agulha número 7 e agora nós vamos trabalhar com a agulha número 5, para que os detalhes fiquem mais fechadinhos. Eu vou fazer aqui um anel mágico, vou laçar sobre o meu dedo, passar a agulha por baixo desse fio, por cima deste outro fio, trazer para cima dando uma giradinha, tirar os dedos, laçar o fio do novelo e passar por dentro desta laçadinha que está na minha agulha. E aqui está meu anel mágico. Daqui mesmo eu vou fazer mais 2 correntinhas, 1 e 2. E dentro do meu anel mágico eu vou incluir pontos altos. Eu vou incluir no total 12 pontos altos. Então, venho aqui dentro do meu anel mágico e faço o ponto alto. Essas correntinhas que eu tenho já são equivalentes a um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2. Eu vou fazer no total de 12 pontos. Fiz aqui os 12 pontos. Agora, eu vou puxar aqui o meu fiozinho, fechando o meu anel mágico, para juntar aqui as pontinhas. E para fazer aqui o fechamento, eu tenho aqui as minhas correntinhas e tenho aqui a cabecinha do primeiro ponto alto. Eu vou vir nesta cabecinha do primeiro ponto alto, laçar e fazer baixíssimo. Então, ó, passo por dentro desta e passo por dentro desta. Então, aqui eu fiz uma cabecinha para as correntinhas. Então, contando aqui os meus pontos, eu continuo com 12 cabecinhas. Contem aí de vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E agora, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto. Então, meu fio está saindo deste ponto aqui, eu vou vir já aqui no próximo, pegando as 2 alcinhas, trago para cima, laço, tiro 2. E aqui eu já vou marcar esse primeiro ponto que eu estou fazendo para saber aonde é o começo. A partir daqui, pode ser que, como a gente vai fazer em pontos baixos, pode ser que fique um pouco mais difícil de visualizar. Então, caso vocês prefiram, marquem aí com um marcador ou um pedaço de linha. Então, fiz um, venho aqui no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto baixo. No próximo ponto, 2 pontos baixos também. 1, dentro do mesmo lugar, 2. E assim eu vou fazendo 2 pontos baixos dentro de cada ponto até chegar no começo. Se eu tinha 12 pontos, eu vou ficar com 24 pontos. Cheguei aqui no final, eu vou tirar meu marcador. Tenho os 24 pontos, e aqui onde era o meu ponto de número 24, eu vou pegar na cabecinha do ponto, somente aqui nas 2 alcinhas, laço, e vou fazer o ponto baixíssimo. Soltou meu fiozinho. Então, puxo o fio aqui e passo por dentro desta. Aqui, fechei com ponto baixíssimo. E aqui dentro do mesmo lugar onde eu fechei meu ponto, eu vou colocar novamente nas 2 alcinhas, puxar o meu fio aqui para cima, laçar e fazer o meu primeiro ponto. Agora, a partir daqui, nós vamos fazer um ponto sobre cada ponto. Então, marco aqui meu primeiro ponto. E aqui no próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Então, um ponto sobre cada ponto até chegar aqui na pontinha. Cheguei aqui no final dos meus 24 pontos, vou tirar aqui do meu primeiro ponto, vou vir aqui na alcinha, pegando as 2 alcinhas, laço, trago para cima, laço e já tenho meu primeiro ponto da próxima carreira. E aqui eu vou fazer novamente um ponto sobre cada ponto, até chegar no final, vou terminar e começar sempre da mesma forma. E aqui nós vamos fazer um total de 5 carreiras. Então, aqui eu tenho a carreira em pontos altos, essa eu não vou contar. Nós vamos fazer 5 carreiras em pontos baixos. Então, ó, começo a contar a partir daqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, estou iniciando a terceira e vou fazer um total de 5 carreiras em pontos baixos. Como a gente para de fazer aumento, ela começa a se fechar, ó. Ela começa a virar essa pontinha. É normal, tá? A gente vai fazer ela mais fechadinha mesmo, porque é a intenção pra gente fazer o nosso biquinho crescer, nossa boquinha. Cheguei ao final, vou tirar meu marcador,
e fechar com ponto baixíssimo neste último ponto. Puxar o meu fio, já posso cortar. E deixar agora passar esses dois fiozinhos aqui. Esse daqui já está aqui pra dentro. Eu posso, com a ajuda de uma agulha menor, puxar esse fiozinho aqui pra dentro. Os dois fiozinhos aqui pra dentro, eu posso até dar um nozinho para que o meinho também não se abra. E pronto. Agora eu viro a peça do lado certo e está pronto aqui o nosso focinho para colocar. Aqui vocês podem colocar, na hora que a gente for encaixar, com enchimento, ou então até um pedacinho, um chumacinho aí de fio que vocês tiverem de sobra, porque é legal que a gente preencha ele com alguma coisa, pode ser um pedaço de algodão, o que vocês tiverem de mais leve aí, para não pesar a peça, mas apenas para que a gente, se apertar o focinho, ele não fique assim amassado. Então, algo realmente que preencha aqui dentro. Nós vamos fazer agora a orelhinha, também com a agulha número 5. Eu vou laçar o fio sobre o meu dedo, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, trazer para cima, dar uma giradinha, pegar o fio e passar por dentro dessa laçada que está na minha agulha. E feito aqui meu anel mágico, dentro do anel mágico agora eu vou incluir pontos baixos. Então, eu laço, trago para cima, laço e tiro as duas. Fiz aqui meu primeiro ponto baixo. Vou fazer mais 5. Eu preciso ficar aqui no total com 6 cabecinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cabecinhas, vou fechar o meu anel mágico, puxo tudo. E agora aqui, nesta primeira cabecinha que eu tenho, eu vou pegar as duas alcinhas, vou laçar, trazer a laçadinha para cima, fico com duas na agulha, laço e tiro as duas. Aqui eu já tenho o meu primeiro ponto da próxima carreira. E aqui também nós vamos marcar pra gente não se perder. Então, fiz aqui e aqui nesta carreira, eu vou fazer 2 pontos dentro de cada ponto. Então, já fiz um aqui, dentro do mesmo lugar onde eu puxei este, eu vou puxar mais um. Então, 2 pontos. Então, vou fazer aqui uma carreira de aumentos, sempre 2 pontos dentro de cada ponto. Se eu tinha 6, eu vou ficar com 12. Cheguei ao final dos meus 12 pontos, ao final da minha segunda carreira, eu vou tirar o meu marcador. E aqui onde nós tínhamos o marcador, que é o nosso primeiro ponto, nós vamos pegar aqui as duas alcinhas da cabecinha do ponto. Só as duas alcinhas, sem aquele fiozinho de baixo. Laço, trago aqui pra cima. Laço, tiro as duas, só que agora aqui nós vamos começar a fazer pontos altos nessa carreira. Então, vou fazer mais uma correntinha. E agora sim, aqui eu vou marcar para saber qual é o meu primeiro ponto. Agora aqui já fica mais nítido, mas se vocês quiserem, coloquem um marcador para saber. Fiz aqui o meu primeiro ponto, agora a partir daqui eu vou incluir só um ponto alto dentro de cada ponto. Então, aqui eu já tenho um, venho no próximo e vou colocar um ponto alto, totalizando também 12 pontos altos no total até chegar lá na pontinha. Cheguei ao final da minha carreira, vou tirar o marcador. E aqui agora nós vamos fazer o fechamento da seguinte forma: nós tínhamos o ponto baixo e mais uma correntinha. Eu vou pegar aqui na correntinha, nesta alcinha, só esta primeira alcinha aqui de fora. Peguei aqui, agora eu vou jogar a agulha lá pra trás, assim. E agora eu vou laçar e puxar o meu fio aqui por dentro, fazer baixíssimo, passar por dentro desta e por dentro desta. Fechei aqui o meu ponto nas correntinhas. E agora, para a próxima carreira, eu vou vir aqui nessas alcinhas do lado, que é a cabecinha do ponto do lado, pegando as duas alcinhas também. Laço, trago para cima, fico com as duas na agulha, laço, tiro as duas e faço mais uma correntinha. Então, aqui eu já tenho a minha
o início da quarta carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer também um ponto alto sobre cada ponto. Então, já fiz um, completem aí os 12. Cheguei ao final da quarta carreira, e aqui nós vamos fechar exatamente da mesma forma como nós fechamos. Aqui está aquele ponto que a gente fez o primeiro ponto baixo e a correntinha. Nós vamos vir aqui na correntinha pegando a alcinha. Aqui, ó, sempre deixem mais juntinho, justo. Não deixem folgado na agulha para não ficar espaço. Peguei aqui a alcinha, vou jogar lá para trás a minha agulha, laço o fio, passo por dentro e passo por dentro. Feito o fechamento, venho na do lado, laço, trago para cima, tiro as duas e faço uma correntinha. Então, esse vai ser o nosso término e começo de todas as carreiras. Agora, aqui na quinta, nós vamos fazer um aumento logo aqui no primeiro ponto. Então, eu laço e vou incluir mais um ponto alto dentro do mesmo lugar de onde saiu este ponto. E agora aqui, eu trabalhei neste ponto, eu vou fazer mais pontos altos até chegar no 8º ponto de base. Então, aqui é 1, 2, 3. Quando chegar no 8º, eu vou fazer outro aumento. Cheguei aqui no 8º ponto de base, que dá mais ou menos na metade aqui do outro ponto. E aqui eu vou fazer mais um ponto alto, dentro do mesmo lugar. E vou finalizar com pontos altos até o final. São só esses 2 aumentos mesmo nessa carreira. Já finalizei e comecei a próxima carreira, que é a nossa 6ª carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer novamente um aumento aqui no nosso primeiro ponto, junto com o primeiro. Então, um aumento aqui e agora um aumento no 6º ponto. Então, aqui é o primeiro ponto de base, vou fazer 2, 6. Aqui no 6º ponto que eu vou fazer 2 pontos juntos. E o resto agora, até o final, só ponto alto, sem mais nenhum aumento. Finalizei a 6ª carreira, já comecei a 7ª. A 7ª carreira, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto, sem nenhum aumento. Então, como nós aumentamos 2 pontos na 5ª carreira e 2 pontos na 6ª carreira, nós ficamos com 16 pontos agora no total. Então, é a quantidade de pontos altos que eu tenho que ter até o final. Então, um ponto sobre cada ponto até o final desta carreira. E a 7ª carreira, e assim como a 7ª, a 8ª, nós vamos fazer apenas um ponto alto sobre cada ponto, também ficando com o total de 16 pontos altos. Finalizada a minha 8ª carreira, agora eu vou fazer a 9ª, e na 9ª carreira nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer 2 pontos altos normais e uma diminuição. Então, como é? Fiz aqui um ponto alto, vou fazer mais um. Então, 2 pontos altos normais, um sobre cada ponto. E agora, aqui no próximo, eu vou laçar a minha agulha, vir no próximo ponto, trazer para cima, laçar e tirar só 2 alcinhas e deixar na minha agulha. Laço, venho no próximo ponto, laço, deixo aqui na agulha, laço e tiro mais 2. Então, eu fiquei com 2 pontos altos incompletos e mais o ponto anterior dentro da minha agulha, e agora eu vou fazer um único fechamento. Então, vou laçar e tirar todos de uma vez. Desta forma, eu fico com apenas um ponto, a cabecinha de um ponto, então, é a diminuição. Agora, novamente, eu continuo com essa sequência. Fiz a diminuição, venho no próximo e vou fazer um ponto alto normal, mais um ponto alto normal, que são os 2 pontos altos, e agora sim, mais uma diminuição. Laço, tiro mais 2, deixo na agulha, laço, tiro todas de uma vez. E vou seguir essa sequência até o final da minha carreira. Cheguei ao final da minha carreira, eu preciso chegar aqui com a diminuição. Então, 16 pontos, ele dá certinho para a gente chegar aqui no final com a diminuição. E aí, só vou encerrar normalmente, como a gente estava fazendo o fechamento da carreira. Finalizo com ponto baixíssimo.
E agora sim, eu puxo aqui, como eu não vou começar a carreira, e já posso cortar o meu fio. Cortei o fio, puxo pra fora. Feita uma orelhinha, nós vamos fazer a segunda orelhinha. E aqui nós vamos colocar agora as orelhinhas e o focinho, com a mesma agulha de tapeceiro e um pedacinho de fio. Aqui dentro do focinho, como eu tinha falado para vocês, eu vou colocar um pouquinho da linha que sobrou, com mais alguns arrematezinhos que eu fiz, então alguns pedacinhos de fio que sobraram, eu vou aproveitar e já deixar aqui para ele mesmo fazer o enchimento aqui do meu focinho. Vou posicionar o meu focinho bem aqui no meio, deixando mais ou menos um espacinho aqui, deixa eu falar para vocês, de uns 2,5 centímetros da ponta, ó, um pouquinho mais para baixo, 2,5 centímetros, assim. E aqui nós vamos começar a fazer a costura agora da seguinte forma: eu vou vir aqui por baixo, aqui atrás, por trás, vou pegar aqui na alcinha, ó, peraí, deixa eu trazer aqui, ó. Nós temos aqui os vezinhos. Nós vamos pegar a costura e passar aqui por esse vezinho assim e jogar lá para baixo. Então, venho aqui por baixo, colocando a minha agulha e vou passar aqui por dentro, ó, dessa parte, deixo um pedacinho aqui embaixo para fazer o acabamento e vou voltar, posso voltar pelo mesmo lugar de onde eu fiz, só que eu vou abraçar a cabecinha do ponto aqui do focinho, ó. Viram? Assim. Venho para o próximo, vou fazendo a mesma coisa em ponto por ponto, até dar toda a volta. Aqui, cuidado para não esparramar o focinho, porque ele precisa ficar assim nesse formato que a gente fez. Então, se atentem bem para que ele fique bem redondinho. E é só isso, nós vamos costurar toda a volta dele aqui, até chegar no final exatamente desta forma. Colocado já o meu focinho, já fiz aqui os acabamentos também. Então, já preso aqui, agora nós vamos colocar as orelhinhas. As orelhinhas nós vamos colocar da mesma forma, só que nós não vamos colocar enchimento. Nós vamos ver aqui o lado que a gente gostaria que ela ficasse, onde vai aparecer principalmente na frente e atrás. Se tiver alguma imperfeiçãozinha, deixe de lado. Eu vou deixar essa parte aqui pra frente, essa parte aqui pra trás, mas tanto faz. Vocês só apertem assim pra ela não ficar cheinha. E aqui na pontinha nós vamos fazer assim, nós vamos dobrar aqui, encostar uma pontinha na outra pra fazer esse detalhezinho. Também com a agulha de costura, de tapeceiro, já com um pedaço de fio, eu vou colocar aqui nas pontinhas dela pra já segurar nesse formato. Vou passar aqui por dentro. Preso aqui nela, agora sim, vou até passar mais uma vez aqui para segurar, para ficar bem esse formato. E o meu fio já ficar aqui também. Então, uma pontinha de fio que eu vou colocar lá para baixo. E aqui, esse fio aqui é o fio que nós finalizamos do trabalho, que eu posso jogar lá para baixo também para ajudar a prender. E a orelhinha, nós vamos prender aqui em cima. Nós precisamos tomar cuidado para não prender elas assim, porque senão acaba virando outro bichinho que não é uma lhama. Então, a gente precisa prender ela bem de pezinho, reto. Por mais que ela vire depois, a gente precisa prender, encaixar ela reto aqui mais ao topo, onde a gente tem aqui essa parte. Então, aqui a gente pode centralizar, ó, uma linha aqui que segue aqui essa parte do focinho para prender aqui. E aí, aqui nessa outra parte do focinho, onde a gente vai prender a outra orelhinha aqui também. Olhem o de vocês, se tá proporcional, precisa parecer uma lhama e não um burrinho, um coelhinho, outro bichinho, tá? Então, a gente também, se o de vocês necessitar ficar um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, fiquem livres para colocar onde é necessário colocar para que ela fique parecendo uma lhama. A minha eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais aberto aqui do focinho, ó, um pouquinho mais pro lado, pouca coisa, aqui. Eu vou colocar elas aqui. Então, ó, pra gente também ter um parâmetro, aqui é onde eu comecei a parte, né, das carreiras, onde eu tenho essa parte do roxinho. E aqui também a mesma coisa. Vou prender as minhas duas aqui.
Vamos prender da mesma forma. Como a minha agulha aqui tá pra fora, que eu tinha feito esse detalhe, eu vou jogar a agulha lá dentro, já aqui no lugar onde eu pretendo colocar. Joguei meu fio lá pra dentro. Esses fios aqui, nós podemos puxar lá dentro com a agulha, com a ajuda da agulha de crochê. E eu já deixei aqui a minha primeira orelhinha onde eu pretendo que ela fique, e aqui embaixo eu já vou dar um nozinho, sem ser no fio aqui que nós vamos costurar. Eu passei meus fiozinhos aqui pra baixo, e aqui eu vou dar um nozinho só pra prender ela no lugar, pra ficar mais fácil quando a gente for fazer a costura. Agora que ela presa, eu vou só simplesmente costurar em volta, pegando aqui a parte de baixo com uma parte aqui de cima. Como aqui a gente não vai trabalhar na pontinha, a gente só vai pegar aqui e costurar de forma que ela não fique bamba, para que ela não fique pendurada. Eu vou tentar dar uma encaixada nela para ela não ficar assim totalmente solta. Mas aqui também é só costura, podem prender da forma como vocês acharem melhor, passando pelos pontos, passa aqui por dentro da orelhinha e joga o fio lá para dentro. O importante aqui quando a gente faz é a gente só se atentar a passar dentro dos pontos, para não passar pelos vãos, porque dentro dos pontos a gente prende melhor a orelha já. Se a gente passa nos vãos, ela fica mais frouxa. Então, o ideal é que a gente consiga colocar nos vãos, ou melhor, dentro dos pontos. Ó, aqui eu vou deixar ela mais assim, para ela ficar de pezinho, então não vou costurar logo na beiradinha, ó. Vou deixar ela aqui, vou pegar ela mais pra cá, estão vendo, ó? Aqui a pontinha, eu vou pegar ela mais aqui no meio, para tentar deixar ela mais de pezinho. Então, ó, vou passar aqui por dentro dos pontos. E aí, sim, jogar lá dentro. Dessa forma, vai fazer com que a minha orelha fique de pezinho e não caída. E orelhas prontas, as minhas ficaram assim, mais de pezinho, ó. Conforme a gente levanta aqui a própria manta, ela já vai se encaixando aqui para ficar de pezinha. O ideal é que a gente deixe elas mais bem presinhas, assim mesmo, não fique tão bamba. Se precisarem, deem uns pontinhos aqui do lado, aqui na peça, apenas um nozinho mesmo, passem por baixo, passe por aqui e prende, que ela dá uma fixada, ó, que eu dei ela deu uma fixada bem maior, ó, de deixar ela mais durinha, ela mais certinha no lugar. E agora, nós vamos fazer os olhinhos e o detalhe do nariz. Para o detalhe aqui do focinho e dos olhinhos, eu estou utilizando o Camila 1000, o tex dele é 145, e eu estou utilizando aqui 3 fios na cor preta. E aqui pro narizinho, então, agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou colocar a minha agulha de forma que eu consiga sair em aqui uma das laterais. Nós vamos fazer primeiro essa parte aqui do nariz que vai de um lado para o outro. Eu vou fazer, vocês vão entender. Eu vou colocar minha agulha aqui em algum ponto aqui de baixo. Ó, eu quero que ele saia aqui nessa parte de cima. Saiu aqui em cima, eu vou puxar esse fio, vou puxar lá pra dentro, ó, essas pontinhas podem ficar lá dentro, ou melhor, vou deixar elas aqui fora, depois a gente esconde. Agora, aqui, eu vou passar para o outro lado. Pra cá, ó, deixo ele linha reta, tem que ficar exatamente em linha reta. Aqui, no mesmo lugar onde eu coloquei do outro lado. E agora, eu vou sair com a minha agulha aqui embaixo. Bem retinho, bem no centro aqui embaixo. Deixo ele reto, não preciso puxar muito. E aqui agora eu vou passar por dentro deste fiozinho. E vou voltar aqui para baixo, dentro de onde eu saí. Aqui eu não vou puxar muito, tá? Aqui deixa esse fiozinho, porque a gente consegue controlar aqui para ele não abaixar muito o nariz. Eu quero que ele abaixe um pouquinho, mas não quero que ele abaixe tanto. Aqui é importante que a gente volte para o mesmo lugar para não ficar
assim abertinho, né? Tem que ser exatamente em cima, saindo aqui no mesmo lugar. E aqui nós podemos sair pra cá, onde está esse mesmo fio, porém entrando no mesmo lugar. Ó, deixa eu entrar aqui e sair pra cá. Puxo delicadamente para que o fio volte pro mesmo lugar, as duas faixas, puxo, e aqui eu vou regular o tanto que eu quero o nariz. E aqui é só acertar, né? O quanto que a gente quer deixar. Para mim está bom, está ao centro, é como se a gente fizesse um Y. Agora aqui eu vou dar 2 nozinhos. E agora sim, eu vou jogar o fio lá pra dentro, ó, vou voltar pelo mesmo lugar onde eu passei, só jogando em qualquer lugar aqui pra cima, porque eu vou cortar o fio, ó. Trago ele aqui pra dentro, cuidado pra não puxar o focinho. Esse pedacinho aqui que fica, a gente só vai puxar aqui com uma agulha de crochê, a agulha menor, jogar lá pra dentro, ó. Só pra esconder mesmo. Coloco de novo, engancho ela aqui e puxo pra esconder. Escondido lá dentro, meu focinho. Agora, já posso, ó, puxo um pouquinho, corto, e agora eu ajeito aqui pro fio ficar escondido lá dentro. E pronto, arremate feito, e o focinho está bem lindo. Aqui, gente, já estou fazendo a preparação dos meus cílios, vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo. Eu tô usando o fio Camila 1000, que é um fio mais fininho. Para o cabo, para os olhos, eu estou usando aqui 3 fiozinhos. Então, separei 3 fios juntos, prendi aqui com durex nas duas pontas, deixei um espacinho aqui de mais ou menos uns 50 centímetros para depois eu conseguir colocar com folga, costurando. E agora aqui estou incluindo pedacinhos de fio, o tamanho vocês peguem um tamanho que não vai sobrar muito, porque depois a gente vai cortar, e que vocês consigam segurar na mão. Então, não vou nem passar aqui quanto que eu tô cortando, porque cortem 1, 2 e façam o de vocês, o modelinho de vocês. Tem que, pelo menos, a gente conseguir segurar, aí a gente vai levantar este fiozinho, eu já fiz aqui um lado e eu vou fazer o outro, e vou mostrar pra vocês como. Então, com a agulha aqui por baixo do fio, eu vou puxar este fio, a pontinha aqui pra cima, fazendo uma argolinha, vou laçar e vou passar aqui por dentro desta argolinha. Passei os 2 fios por dentro da argolinha, eu vou puxar até ele prender. E aí, agora eu vou trazer ele mais pra cá, pra ficar distante do outro fio, que esse daqui é o que eu vou colocar desse lado, depois eu vou cortar e colocar desse. Eu posso colocar no mesmo fio agora e depois, na hora de fazer a colocação na lhama, a gente corta no meio. Então, cortei aqui um pedaço, vou colocar mais um, ó, é só juntar as pontinhas lá embaixo, as pontinhas do fio, vir aqui, puxar aqui, de baixo, ó, sempre de baixo para cima, laço e passo por dentro. Eu vou fazer sempre no mesmo sentido. Sempre a agulha por baixo do fio, busco e trago pra cima. E aí, conforme eu vou ajeitando, ó, eu puxo bem pra já ficar bem certinho preso e já deixo ela no sentido pra baixo, pra já facilitar depois na hora que a gente for arrumar pra cortar os cílios. E eu vou preencher aqui, e eu fiz aqui num total de 4 centímetros. Ó. Tamanho de 4 centímetros eu preenchi. Não vou dizer também a quantidade de fiozinhos, depende aí do quanto vocês querem preencher, colocar. O meu,
eu fiz um tamanho de 4 centímetros, preenchi aqui por 4 centímetros. Bom, gente, eu já coloquei uns cílios aqui, está grande ainda, mas ó, já coloquei, prendi esse daqui, ainda vou cortar mais um pouquinho, que ela está muito ciliuda, dá vontade até de deixar assim, né, que elas são lindas, ciliudas, mas eu vou tirar ainda um pouco, vou cortar de um tamanho menor. Agora, essa outra parte eu deixei assim para poder mostrar para vocês, olha, que é assim que a gente vai colocar. Aqui eu já deixei marcado o lugar exato aonde eu vou puxar o meu fio lá por dentro para colocar esse outros cílios aqui desse lado. E aí, o que eu me baseei? Então, aqui no focinho, o focinho está aqui, eu coloquei numa linha reta, ó, rente ao focinho. Então, aqui foi onde eu prendi o meu primeiro lugar. Então, vim aqui em linha reta e aqui que eu vou puxar o meu primeiro cílios. E aí, daqui pra cá, daqui pra esse lado, eu deixei 3,5. Ó, os nossos cílios estão com 4 centímetros, que eu tinha mostrado pra vocês. Eu coloquei, preenchi por 4 centímetros. Quando a gente coloca menos, ele vai curvar pra baixo. Então, aqui desta ponta para essa outra ponta, eu tenho 3,5 centímetros. Então, foi o espaço que eu deixei aqui para colocar, ó, 3,5 centímetros. Preciso até puxar um pouquinho mais para cá. Mas já deixei aqui mais ou menos marcado onde eu vou puxar o outro fio, ó, um pouquinho mais para cá, 3,5. E aí, a altura, eu deixei aqui, olha, da ponta do focinho, 1, 2, 3, 4 pontos aqui, de altura entre o focinho e os olhos. E agora eu vou fazer a colocação deste daqui. Então, o primeiro que eu vou colocar, que é o que tá certinho, é este daqui, que está aqui, olha, passando pelo meio dos pontos. Então, vou tirar aqui onde eu tinha marcado. E aí, eu vou puxar o meu fiozinho lá pra dentro. Puxo aqui pra dentro. Uma parte já foi. Agora, esta outra parte que eu vou puxar, ó, se eu faço menos, estão vendo que automaticamente ele já faz a curvinha, porque está bem durinho, está preenchido. Olha aqui, bem mais de pertinho, como ele fica bem grossinha essa parte aqui, onde a gente encaixa os fios. E aí, facilita dele fazer já essa curvinha. Então, ó, um pouquinho mais pra cá, eu marquei aqui, então, vou sair com a agulha um pouquinho mais pra cá. Pouca coisa, que era onde tinha dado a diferença, que é bem aqui no meio, ó. Bem no meio aqui do meu fio, vou tirar aqui de dentro e vou puxar o meu fio lá pra dentro. Então, engancho ele aqui, jogo lá dentro. E agora, eu vou medir pra ver se está na medida certinha que eu quero colocar. 3,5 centímetros, ó, vou puxar um pouquinho pra cá, 3,5 centímetros, igual está a outra, ó, deixando ele mais abertinho assim. E agora está o truque pra gente prender esta parte aqui, pra ela não ficar solta. Esse daqui, eu já prendi, ó, um fiozinho aqui, bem na parte de baixo, um fio fino. Nós não vamos utilizar dois, 3 fios, como nós fizemos para prender. Eu vou utilizar só um pedacinho bem fininho mesmo. E aqui, tem que ser uma coisa bem delicada mesmo, com calma. Eu vou abrir os cílios dela aqui, aonde eu quero que ela fique. E vou colocar a minha agulha aqui por dentro, ó, vou passar até no meio do fiozinho aqui, para ela ficar bem presa. Aqui eu vou puxar um fiozinho aqui pra dentro, puxo um pra cá. Agora, eu vou abraçar o fio, passando aqui no meio dos cílios, e vou voltar ele aqui por dentro do mesmo lugar onde eu passei. Ou pode ser com diferença também de 1, 2 fios, porque a gente precisa prender. Então, ó, aqui eu abraço o fio e passo por dentro, jogo lá dentro. Aqui agora, com as minhas duas pontinhas, seguro ele aqui e vou olhar se está retinho. Deixa aqui. Se ficar grande para vocês olharem, atrapalhar os cílios muito grande, vocês podem já cortar um pouquinho.
as pontinhas. Eu deixei para depois decidir o tamanho que eu vou deixar, por isso que eu deixei ele maior. Mas vocês podem cortar, ó. Aqui também vou puxar as pontinhas e ver se ele está no formato que eu quero. Deixa aqui para baixo, ó. Se está certinho, igual o outro lado. Se vocês quiserem, podem prender em mais de um lugar. Aqui eu prendi só no meio, mas vocês podem prender aqui mais uma vez para cá, sem problema também, como vocês acharem mais seguro. Aqui eu já vou dar dois nozinhos no meio, ó, estou passando por um fio, vou passar por mais um aqui, só para não entrar dentro do fio, não ficar muito repuxado. E aqui eu vou dar dois nozinhos. E agora aqui as laterais, eu vou confirmar lá se está certinho. Estando certinho, eu vou passar aqui por dentro de um fio, dois fios e deixar um para esse lado. E aqui, ó, estando já certinho, bem rente a pontinha, eu vou dar também os dois nozinhos. Cílios devidamente presos. Aqui também já fiz os acabamentos, escondendo bem o fio, ó, quase não dá pra ver, e passei a colinha. Agora, aqui os cílios a gente vai arrumar e cortar do tamanho que a gente deseja cortar. Vou fazer agora a florzinha para a decoração da cabeça da lhama. E nós podemos escolher a cor que a gente quiser, eu peguei aqui o laranja. E eu vou fazer um anel mágico. Feito meu anel mágico, eu vou incluir mais duas correntinhas. Uma e duas, totalizando aqui 3. E vou fazer laçadinhas aqui no total de 4. Então, lacei aqui dentro, vou lá dentro buscar outra laçada. E, ó, vou dar a altura, vou subir bastante aqui, equivalente aos meus pontos. Dei uma laçadinha aqui, seguro na agulha, laço de novo, seguro. Vou lá dentro buscar laçada, trago pra cima, seguro. Então, fiz duas. Laço aqui fora e vou buscar a laçada lá dentro, trazendo pra cima. 3. Laço aqui fora, vou buscar a laçada lá dentro e aqui a quarta. Fiz aqui as 4, eu vou laçar, tirar todas de uma vez e sair aqui antes dessa correntinha que eu tinha feito. Agora sim, eu laço as duas, tiro as duas. E agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz 3, venho aqui no anel mágico e fecho com ponto baixíssimo. Passo por dentro do anel mágico e passo por dentro dessa que está na agulha. Fiz aqui as 3, esse ponto, nós vamos fazer no total de 5 pétalas dessa. Então, vou fazer mais uma pétala aqui, para vocês terem o comecinho. Então, vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou laçar as 4 vezes. Então, ó, o segredo é sempre segurar aqui na agulha para conseguir passar com facilidade depois. Então, seguro aqui fora, vou buscar lá dentro. Puxo aqui pra cima, 1. Laço fora, laço dentro, 2. Laço fora, laço dentro, 3. Laço fora, laço dentro, 4. Lacei, vou tirar todas, laço, passo com a agulha virada para baixo, passo por dentro de todas e saio aqui antes dessa que está na minha agulha. Laço, tiro as duas de uma vez e faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. E prendo com ponto baixíssimo. Daqui eu já vou começar as 3 correntinhas para a próxima pétala. E eu vou fazer aqui no total 5 pétalas, ó, vai juntando aqui no cantinho. Então, vou fazer as minhas pétalas aqui e já encontro vocês. Terminei aqui as minhas 5 pétalas, já posso cortar o meu fio, deixando um pedacinho para fazer acabamento. Vou puxar o meu fio para fora. E este fio que eu puxei para fora, eu vou jogar aqui dentro do anel mágico. E o fiozinho do anel mágico, eu vou fechar, para fechar as minhas pétalas. Puxo bem. Fechei e a minha florzinha está pronta. Agora, aqui atrás, esses 2 fios, eu vou dar 2 nozinhos bem apertados.
E esse fiozinho aqui eu vou usar para prender na própria lhama. E nós vamos fazer as florzinhas na quantidade que vocês quiserem, pra gente colocar na lhama, na cor que vocês quiserem também. Terminei de fazer aqui as florzinhas para eu escolher como que eu vou colocar. A sugestão que eu dou para vocês é assim, vocês podem colocar como vocês preferirem, como vocês acharem mais bonitinho. Eu fiz aqui uma de cada cor para a gente conseguir visualizar. A gente pode colocar assim, como uma tiara nela toda, por toda a volta, as 5 cores que a gente trabalhou. Ou a gente pode colocar também as florzinhas aqui na orelhinha, em uma das orelhinhas. Dessa forma, com 3. Mais acho que fica muito. Mas a gente pode escolher exatamente como decorar, aonde a gente quer colocar e simplesmente enfeitar com a nossa cara, com o nosso jeito, com o nosso estilo e as cores de preferência. E aqui, gente, eu fiquei muito na dúvida de como colocar, porque ficou linda dos dois jeitos, tanto a tiarinha inteira, quanto assim, das 3 florzinhas. Mas eu decidi colocar assim, dessa forma, as 3 florzinhas, e nessa disposição aqui também que eu coloquei aqui. Então, eu vou começar colocando uma das florzinhas, aonde eu quero prender, eu vou só colocar a agulha aqui por dentro e puxar os meus fios aqui para fora. Então, puxo um fio. Aí, como elas estão aqui mais ou menos no mesmo lugar, eu posso vir aqui neste outro lugar da florzinha, puxar aqui por dentro e agora sim virar lá para dentro e prender a minha florzinha aqui. Então, utilizando esses 2 fios mesmo que a gente deixou para acabamento, eu só vou prender aqui, passando por um espacinho, deixando um espacinho, dar 2 nozinhos, cortar e esconder o fio. E aqui agora, para finalizar e fazer a lateral da lhama, nós vamos fazer a franja aqui da parte colorida. Nós vamos cortar pedacinhos de fios, eu vou usar 5 fios em cada cor, de 25 centímetros. Então, cortem aí mais ou menos 25 centímetros, e eu vou usar 5 pedacinhos. Então, aqui eu já cortei alguns, então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Separo aqui 5 pedacinhos, vou dobrar ao meio, deixar as pontinhas aqui juntas. Com a agulha número 7, com o fio na cor, eu vou vir aqui na cor, pegar de baixo para cima, laçar aqui no meinho dos meus fios, puxar os fios aqui para baixo. E aí, eu vou laçar, exatamente igual nós fizemos com os cílios. Deixa todos alinhados e vou passar por dentro deste alinho que se forma aqui, os 5 fios. Arrumo, ajeito, e aí ele vai fazer esse nozinho aqui. Nos cílios também faz, mas como é pequenininho, a gente não conseguia ver. Agora, a gente já consegue ver o nozinho mais nitidamente. Por isso que precisa sempre pegar de baixo para cima, para esse nozinho ficar em cima, senão ele fica dessa parte, fica desse lado. Então, sempre de baixo para cima, a minha peça está virada do lado correto, tá? As bolinhas estão para este lado. Então, eu quero que este nozinho apareça aqui na ponta, porque ficando assim, é como se a gente fizesse uma finalização aqui da cor e tivesse juntado a cor e feito um nozinho aqui. Então, fica bem legal esse acabamento aqui. Nós vamos fazer isso em todas as cores, com 5 fios em cada cor, e vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui do outro lado foi onde nós fizemos a emenda de cor, de fiozinhos. Então, aqui eu já tinha dado 2 nozinhos em cada um, bem apertados, bem firmes. Eu cortei e passei uma colinha só para dar uma seladinha na pontinha. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui desse lado. Por que que a gente não deixa os pedacinhos aqui também para ficar junto? Porque vai ficar desnivelado, né? Então, desse lado, a gente tem a mesma quantidade que a gente vai ter aqui do outro lado e fica mais bonita a peça, mais certinha. Franjas prontas, colocadas dos 2 lados. Eu estiquei tudo bonitinho, já arrumei aqui os nozinhos, puxando os fios para já deixar certinho. E agora, a gente só acerta as pontinhas mesmo para deixar de um tamanho só.
E os cílios eu acabei deixando deste tamanho, ficou com mais ou menos 1,5 cm. Ficou bem legal os cílios assim, maiorzinhos e também não tão compridos quanto eu tinha colocado, mas tem os cílios com movimento, então ficou bem legal. E para alinhar, antes de cortar, eu utilizei um pentinho. Aqui eu estou utilizando um pentinho de sobrancelha, de cílios, mas pode ser qualquer pentinho que vocês tenham, para realmente alinhar os fios antes de cortar, para deixar bem esticadinho, para a gente poder cortar certinho. E aqui, para alinhar também os cílios, eu borrifei um pouquinho, fiz uma misturinha de um pouquinho de água, álcool e amaciante. E borrifei um pouquinho para umedecer aqui os cílios, até para facilitar de a gente poder passar. E eu achei até que ele deixou eles mais assim, macios e ao mesmo tempo mais durinhos também para a gente conseguir cortar. Por causa do amaciante, ele acaba ficando assim de uma forma legal, não fio tão solto e mais retinho. E aqui nas orelhinhas eu coloquei também um penduradinho, que normalmente a gente vê em lhamas, né, como se fosse um brinquinho aqui na ponta, para ficar espetadinho. Eu utilizei 2 fios e foi da mesma forma como a gente colocou as franjas na lateral. Lhaminha pronta, gente, perfeita e maravilhosa. De vocês também ficou, não é verdade? Já deixem aqui nos comentários para mim como ficou a manta de vocês, o que vocês acharam, que cor que vocês fizeram. E não se esqueçam de deixar aquele like que ajuda muito, compartilhar o vídeo com outras pessoas e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E é isso, gente. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.